Olá, que Deus abençoe você. Seja muito bem-vindo a mais um dia aqui na nossa formação teológica. E hoje, continuando aqui o nosso estudo panorama do Antigo Testamento, continuando com os profetas menores. E hoje nós vamos falar daquele profeta Naum. Naum. Naum, o significado dele é consolação. Ele é o próprio autor e o local onde Naum profetizou é um pouco incerto, possivelmente ali próximo a Judá, mas a data ali é 663, entre 663 e 612 a.C., né? O destino da profecia é a capital de Nínive. Da mesma forma que Obadias e Jonas também, que profetizou ali para Nínive, é, Naum vai profetizar diretamente para a capital do Império Assírio, né? Vai profetizar contra a cidade de Nínive. Muitos profetas já tinham profetizado também algumas partes da sua profecia contra Nínive, mas agora Naum vem diretamente falar contra essa cidade, mostrando que Deus viria contra Nínive e a sua justiça seria feita. O versículo-chave aqui é Naum, capítulo 1, versículo 3, que diz assim: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. O Império Assírio estava no auge ali com o profeta, quando Naum profetizou. Nínive era a capital da Síria, como nós falamos ali no livro de Jonas, que ela era terrível, violenta, e uma extrema violência, principalmente contra os povos que eles conquistavam. E assim como Obadias, Naum vai profetizar, não contra os seus irmãos judeus ou israelitas, mas vai profetizar diretamente contra a capital do império, que era os assírios. Nínive já havia recebido a mensagem, como nós falamos ali do profeta Jonas. Jonas vai pregar aquela sua mensagem de 5 palavrinhas para Nínive, o rei vai se arrepender, a cidade toda vai se arrepender. Mas aqui, 100 anos depois, desculpa, isso aconteceu 100 anos antes. E agora Naum vai profetizar a queda de Nínive, porque aquele arrependimento durou pouco. Nessa época, os ninivitas se arrependeram, mas depois voltaram novamente às suas práticas. Nínive estava mergulhada aqui no pecado e Deus vai anunciar a sua destruição completa. A mensagem dos profetas menores sempre vai demonstrar que eles anunciam o arrependimento, mas Deus também, uma vez que esse arrependimento ele não é visto no meio do povo, ele já tem o juízo preparado. E a mensagem do profeta Naum é um chamado, não é um chamado ao arrependimento, mas já é um anúncio de um juízo, é um juízo certo contra os ninivitas. Quem eram os ninivitas? Eles eram conhecidos pela sua crueldade, pela sua brutalidade. Ao conquistar uma terra, eles faziam questão de usar o terror como ferramenta de dominação. O terror era a marca registrada dos ninivitas. Então, eles usavam o terror para garantir que antes mesmo da batalha começar, os seus inimigos já se renderiam. Então, muitos achados arqueológicos e históricos vão confirmar a brutalidade dos ninivitas, principalmente por causa de crânios que eram encontrados em achados arqueológicos, demonstrando que aquela montanha de crânios vinha eram resultado dos massacres que aconteciam em uma tomada quando os ninivitas, quando os assírios conquistavam uma cidade. Eles usavam da brutalidade justamente para causar pavor e medo, para que o psicológico daquelas nações que um dia seriam visitadas por Nínive fosse afetado de forma que eles se entregassem ali, até mesmo no momento em que Nínive fosse cercar a cidade. Então, na entrada das cidades, os ninivitas colocavam, às vezes, amontoados de cabeças, pessoas que eram decapitadas, eles eram tão brutais, eles eram tão perversos, que eles, às vezes, colocavam os corpos das pessoas em estacas na porta das cidades conquistadas, para que aqueles que passassem na porta das cidades soubessem aquilo que os esperasse, caso houvesse algum levante contra aquele império. Eles tinham o hábito de esfolar as pessoas vivas,
Então, era um dos castigos mais cruéis, era o esfolamento. E para garantir que não havia não houvesse nenhum tipo de levante contra Nínive novamente, às vezes eles torturavam as pessoas e mutilavam seus corpos, cortando mãos, braços, às vezes a língua, furando os olhos. Esse era o tipo de brutalidade. E em algum momento, olhando para o livro de Jonas, nós vamos entender um pouco do porquê que Jonas não queria que aquele povo se arrependesse e que o juízo de Deus viesse contra eles. A escravidão era uma política da Assíria, e o que eles faziam? Eles escravizavam os povos, mas eles pegavam povos conquistados em uma determinada cidade para povoar outras cidades. E os homens capturados em uma determinada cidade eram levados para outra cidade, longe das suas famílias. Eles nunca mais veriam seus filhos, nunca mais veriam suas esposas. E eles construiriam fortalezas e até mesmo palácios faziam isso até a exaustão e a morte. Era uma verdadeira psicologia do terror, torturas brutais. Então, eles faziam questão também de registrar isso em murais e em esculturas, justamente para que isso ficasse registrado na história, a sua brutalidade, a maneira como eles conquistavam os povos. Às vezes enviavam mensageiros às cidades com relatos, dizendo que a batalha que os ninivitas venceram contra determinada cidade era uma batalha que levou aquele povo à decadência, à morte, famílias destruídas. Nínive era essa cidade, chamada de cidade sanguinária. No capítulo 3 de Naum, versículo 1, vai dizer assim: ai de Nínive, cidade cruel, cheia de mentiras, de violência, onde não faltam crimes. Aqui, a Bíblia está afirmando, e no capítulo 3, versículo 19, que Nínive será destruída e terá sua merecida destruição. E que aqueles que recebiam essas brutalidades de Nínive iriam um dia aplaudir a sua queda. Versículo 19 diz assim: não há remédio para as suas feridas. Elas não têm cura. Todos os que ouvem falar da sua desgraça ficarão alegres e baterão palmas. Pois não há ninguém que tenha escapado da sua crueldade que nunca se acaba. Versículo 11 do capítulo 1 diz assim: foi você, ó Nínive, que saiu aquele que trama perversidades, que planeja o mal contra o Senhor. Aqui ele está referindo-se praticamente a Senaqueribe, quando ele tomou Samaria. Então, a brutalidade de Nínive vai ser condenada e vai receber os juízos de Deus. No capítulo 1, o livro de Naum vai mostrar o caráter de Deus e o anúncio desse juízo, o juízo de Deus contra a cidade de Nínive, que Nínive não ficará impune. Enquanto os ímpios são destruídos, Deus também vai mostrar aqui através das suas profecias que aqueles que confiam nele serão salvos. Capítulo 2 vai mostrar aqui a destruição de Nínive, a destruição completa, e o profeta vai descrever com detalhes a invasão da cidade de Babilônia contra Nínive. A Síria, que já destruiu tantos povos, agora vai cair diante da Babilônia. Então, Naum vai trazer justamente essa destruição de Nínive. E quando nós olhamos para o livro de Naum, nós podemos ver que tem alguns temas que são principais que nós vamos ver na sua mensagem. Primeiro, Deus é justo e vingador. Ou seja, Deus está olhando para as crueldades e as atrocidades de Nínive, mas Deus não deixará nada impune. A justiça de Deus não falha. Naum vai mostrar isso, que o juízo, para alguns, pode até demorar, mas na hora certa, o juízo de Deus contra a cidade de Nínive chegaria. E isso vai ficar muito claro aqui na mensagem de Naum. Aqui na mensagem de Naum também vai mostrar o quê? O fim dessa impunidade. Nínive parecia imbatível. Nínive parecia que as atrocidades deles não teria fim, mas essa maior potência, a maior potência mundial da época, não iria resistir à ira implacável de Deus. Depois também vai mostrar que o juízo contra Nínive vai ser um consolo para Judá,
Porque não somente Judá, como nós lemos aqui, mas todas as cidades vizinhas iriam aplaudir a sua queda, iriam aplaudir a queda daquela que cometia atrocidades contra o povo de Deus e contra as nações vizinhas. Vai mostrar também o livro de Naum que o reino dos homens é passageiro, mas o reino de Deus é eterno. Por quê? Porque agora aquela cidade que parecia implacável vai cair. E que só há um reino que é o reino eterno, que é o reino governado de forma soberana pelo Deus Criador de todas as coisas. Naum vai ensinar, o que o livro de Naum vai ensinar é que o mal pode até permanecer por um tempo, mas somente Deus é vitorioso, que somente Deus, com as suas promessas e a sua palavra, vão permanecer até o final. O livro de Naum, ele vai deixar claro que a impunidade por um período não significa que Deus não está vendo. Deus está vendo as atrocidades de Nínive, está vendo as atrocidades do Império Assírio, mas Deus vai agir na hora certa e no tempo certo. Aqui, o livro de Naum é um lembrete de que Deus não tolera a injustiça para sempre. Deus está mostrando aqui que a injustiça de Nínive, a injustiça praticada por Nínive, agora vai receber o juízo vindo da parte de Deus. E ela cai diante da Babilônia. E Naum vai profetizar essa queda. Essa é a mensagem desse profeta, o profeta Naum. Não profetiza para o seu povo judeu, nem o seu povo, não profetiza para os judeus e nem para o povo de Israel, mas profetiza a queda desse império, que foi um império sanguinário, um império violento, que cometeu atrocidades, mas que o tempo dele chega, quando o juízo, quando a taça do juízo de Deus se enche e é derramado sobre essa cidade. E essa é a mensagem do profeta Naum. Amanhã estaremos aqui mais uma vez, com mais um profeta menor, para que o nosso conhecimento sobre a palavra de Deus possa cada dia mais se agigantar. E você possa, sim, levar esse conhecimento adiante. Que Deus te abençoe e até amanhã.